Eu estava sozinha em minha estação de monitoramento isolada no Alasca, cercada pela escuridão gelada do inverno, um ambiente que me acompanhava há anos quando recebi um sinal de rádio que mudaria tudo era um sinal enigmático. Carregando fragmentos de código e vozes distorcidas em russo antigo, originando-se do Ártico Siberiano, a frequência e a modulação eram arcaicas, mas inconfundíveis para mim. Minha mente começou a raciocinar rapidamente como uma física e radioastrônoma aposentada, mas ainda ativa. Eu sabia que esse sinal não era comum, era como se alguém estivesse tentando me enviar uma mensagem do passado. A possibilidade de que esse sinal pudesse estar relacionado a um dos projetos ultrassecretos da era soviética me fez sentir um arrepio na espinha. Eu me aproximei do equipamento de decodificação, ansiosa para desvendar o mistério ao começar a decifrar as primeiras camadas do sinal. Uma sensação de familiaridade me envolveu. O padrão de modulação era idêntico ao usado em projetos científicos soviéticos dos anos 70, época em que eu estava mais ativa na pesquisa. Meu coração começou a bater mais rápido quando reconheci as instruções detalhadas para o projeto Orfeu, um experimento que eu sabia ser oficialmente impossível de manipulação quântica. O projeto Orfeu era liderado por meu próprio mentor, o Dr. Sergei Volkov, que desapareceu anos antes sob circunstâncias misteriosas. A descoberta de que o sinal continha essas instruções foi como um golpe. Minha aposentadoria tranquila estava prestes a ser quebrada. Eu sabia que precisava investigar mais a fundo. Eu estava prestes a mergulhar em um mundo de segredos e mistérios que mudariam minha vida para sempre. Com o sinal ainda ecoando em minha mente, eu me preparava para enfrentar o desconhecido. Seguindo as pistas que me levariam ao coração do projeto Orfeu, eu tinha que saber a verdade. Minha aposentadoria acabou ali. Diante daquele monitor, comecei a puxar minhas redes, contactando antigos colegas, físicos, engenheiros, gente que trabalhou comigo nos anos 80, nos tempos da corrida tecnológica. Ninguém queria falar muito. Mas alguns tinham dívidas, favores a serem cobrados. Consegui acesso a documentos desclassificados, arquivos governamentais pesadamente censurados, com linhas inteiras apagadas. Parágrafos riscados, mas o nome Projeto Orfeu estava lá. Era real. As referências eram vagas, fantasmas no papel, anomalias temporais, desestabilização quântica. A razão oficial para o encerramento, riscos incalculáveis. Isso, claro, não me convenceu. Eu precisava de mais. Lembrei da Dra. Lúcia Mendes. Ela trabalhou de perto com o Dr. Sergei Volkov. Meu mentor, Lúcia, havia morrido anos atrás em circunstâncias que, na época, pareceram naturais, mas agora encontrei os diários dela, caixas empoeiradas, guardadas por um sobrinho que mal a conhecia. Nas páginas amareladas, a verdade começou a gritar. Lúcia escrevia sobre a crescente inquietação da equipe, sobre o medo, os riscos éticos do Orfeu e seus efeitos colaterais imprevistos, instabilidade ambiental localizada. Ela anotou ecos do futuro. Era um inferno. O sinal na minha estação, no Alasca, não parava, mas eu percebi algo terrível. Não era uma transmissão contínua, e sim um loop, uma gravação em deterioração. O tempo estava acabando, o que quer que fosse estava se desfazendo. Então a mensagem anônima, um e-mail criptografado sem remetente, anexando um arquivo parcial. O contato se identificava apenas como um ex-arquivista da KGB. Dizia ter sido arquivista. O arquivo falava de um incidente categoria ômega, a região exatamente a área remota da Sibéria de onde o sinal parecia vir. Um evento catastrófico. Um encobrimento maciço. O governo tinha escondido tudo. Com a ajuda do arquivo, voltei ao sinal, camada por camada. Finalmente, as coordenadas, números precisos, apontavam para uma instalação de pesquisa secreta, abandonada, soterrada sob o permafrost siberiano, perto da fronteira. Um lugar esquecido por Deus e pelos homens. A verdadeira escala do projeto Orfeu se revelou. Não era apenas um experimento, mas uma ameaça, um perigo que ainda pulsava. Escondido no permafrost siberiano, eu tinha que ir até lá. Não havia outra escolha.
Meu mentor, o Diorer, Sergei Volkov, estava envolvido, e a verdade me chamava. Eu tinha que ir, era a única forma de entender. O verdadeiro perigo pulsava na Sibéria. Então forjei credenciais científicas, uma autorização de pesquisa fajuta e encarei a viagem. O Alasca foi só o começo, o inferno veio depois, o voo foi longo a estrada. Um pesadelo congelado, cheguei ao fim do mundo, onde o permafrost siberiano abraçava a terra, e lá estava o complexo de pesquisa, parcialmente engolido pelo gelo e pela neve, uma cicatriz na paisagem branca, mas não estava morto. Eu senti uma assinatura de energia fraca, errática, pulsava sob a crosta de gelo. Entrei, o ar era gélido, cortante, laboratórios congelados se estendiam por corredores escuros. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo ranger do gelo e o som dos meus próprios passos. Havia sinais de uma evacuação, sim, mas não era organizada, era caótica, mesas viradas. Equipamentos largados, pânico, seguia a pulsação fraca de energia, guiada pelo que meu coração já sabia, e cheguei à câmara principal. Lá estava ele, o dispositivo Orfeu, uma máquina colossal. Uma máquina colossal. Intrincada, feita de bobinas supercondutoras e ressonadores quânticos, era magnífico, mas estava morrendo. Emitia o sinal que eu havia interceptado, mas agora era um grito de agonia. Uma falha catastrófica. Eu sentia as distorções, o ar vibrava diferente, o tempo parecia se curvar, uma instabilidade ambiental localizada que era palpável, assustadora no centro daquele caos. Eu encontrei, escondidos sob uma pilha de detritos, os diários finais de meu mentor, o Diorer Volkov. Minhas mãos tremiam ao folhear as páginas amareladas. A verdade era horrível. O projeto Orfeu não era só sobre energia, mas uma tentativa de reverter a entropia local, criar bolsões de tempo invertido. O experimento saiu terrivelmente errado, desencadeando um paradoxo temporal que começou a desintegrar a própria realidade dentro da instalação. E afetou os cientistas. As vozes distorcidas no sinal eram os ecos deles. Presos no fluxo temporal, fantasmas de uma loucura científica, Volkov sacrificou-se. Iniciando uma sequência de desligamento de emergência, o loop do sinal era sua medida de segurança final para alertar futuras gerações, para me alertar. Mas o desligamento foi incompleto. O dispositivo ainda estava ali, em um estado de colapso iminente. Se não fosse parado, as consequências seriam globais. Eu estava sozinha. E o tempo estava acabando. A cada passo, o chão tremia e as paredes pareciam respirar. Eu vi os ecos. As sombras fugazes dos cientistas perdidos. Era como andar por um pesadelo. Cada momento uma distorção, enquanto fragmentos de conversas antigas e vozes desesperadas flutuavam no ar gelado, lá dentro. O tempo não fazia sentido. Um detrito que eu via parado num instante, no outro, estava voando em minha direção, e eu, apesar de desviar e tropeçar, segui em frente. O painel de controle principal era meu único objetivo. Eu precisava chegar lá. A máquina Orfeu pulsava, um coração moribundo batendo em descompasso, e eu sentia a energia crua. O calor estranho que irradiava das bobinas, a cada segundo. O risco de um colapso total crescia, a ameaça de que o que estava acontecendo ali se espalhasse pelo mundo. Eu me agarrava aos diários do Diorer Volkov, pois suas últimas anotações eram um mapa para a salvação. Era como se ele estivesse ali, me guiando, embora eu mal conseguisse ler. Já que os números e diagramas dançavam na minha frente, contudo, minha mente de física captava o essencial. Finalmente, cheguei ao painel, um labirinto de botões e alavancas. Alguns congelados, outros derretidos. Minhas mãos tremiam, mas a determinação era maior. Eu sabia o que fazer. Segui as instruções de Volkov, sobrepondo os sistemas, forçando a máquina a obedecer. O feedback foi brutal. Uma dor lancinante atingiu minha cabeça, como se 1000 vozes gritassem de uma vez. O tempo girou ao meu redor. Eu vi flashes. Imagens sem sentido. Senti o passado e o futuro colidindo.
Por um instante, pensei que não aguentaria, mas eu precisava puxar a alavanca final. Um zumbido agudo, ensurdecedor, rasgou o ar. Então, o silêncio, o Orfeu parou, o brilho azul das bobinas se apagou, uma a uma as distorções temporais se dissiparam e os ecos das vozes sumiram. A escuridão e o gelo voltaram a dominar a câmara, agora um frio normal, sem a estranha energia que me consumia. Eu caí de joelhos, exausta, mas viva o gravador, em minha mão, estava mudo. Mas os diários de Volkov, agora completos, eram a prova. Eu saí daquele inferno de gelo e voltei para casa, para meu pequeno apartamento na civilização. O mundo não sabia do que quase aconteceu, mas eu sabia e tinha as provas. Com cuidado, anonimamente, publiquei um artigo, não sobre o projeto Orfeu diretamente, mas sobre os perigos da manipulação quântica e temporal descontrolada. Usei a linguagem acadêmica, os dados teóricos, mas a mensagem era clara: há limites que a ciência não deve cruzar. A verdade sobre o projeto Orfeu, a ambição insana, o sacrifício de Volkov, o desastre evitado por pouco, foi contada de forma controlada. O mundo precisava entender, mas sem o pânico. O sinal nunca mais foi ouvido. A instalação siberiana foi selada para sempre. Uma tumba de gelo para um erro terrível. O projeto Orfeu, finalmente, estava encerrado. E você? O que faria no meu lugar? Arriscaria tudo por uma verdade que poderia destruir o mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Essa foi a história de um dos projetos mais secretos e perigosos da história. Se você quer mais mistérios como este, se inscreva no canal. Temos histórias novas todos os dias. 2 vezes ao dia, não perca!